dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí o horário que vocês estão me assistindo, mas iniciamos hoje o nosso vídeo sobre as polêmicas da semana que se encerrou no dia 14 de agosto. Bom, eu sou o Giancarlo do Conversa Mole, como vocês já me conhecem, e vou pedir aí um favorzinho para vocês que estão nos acompanhando no YouTube. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, bate lá no sininho, isso é importante para a gente. Vocês que estão nos vendo através do Facebook, curta a nossa página e a gente vai começar o nosso vídeo polêmicas da semana de 14 de agosto. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos começar as nossas opiniões, né? Da semana, essa semana que encerrou no dia 14, agora de agosto, e tiveram esses temas, para mim, na minha opinião, três temas bastante interessantes para que a gente venha discutir aqui hoje no canal. De novo, vou insistir, YouTube, inscrevam-se, bate sininho, Facebook, curta a nossa página. Bom, o primeiro assunto que eu quero abordar é o assunto com relação à pesquisa de popularidade do presidente da República, que foi feita aí pelo Datafolha, publicada ontem, né, nos jornais, mostrando o crescimento da popularidade do Bolsonaro. Em certo ponto é até compreensível, né, se nós formos analisar o comportamento do brasileiro com relação a esse tipo de popularidade alcançada através de favores, né, para a população de baixa renda, entendeu? Então, com o auxílio emergencial que está sendo distribuído a esses pobres, coitados, que estão passando grandes dificuldades realmente com esse problema da pandemia, o Bolsonaro, obviamente, teve a sua popularidade crescida, porque isso é o brasileiro. O brasileiro é assim. Foi assim com o Lula, né? Aliás, o PT usou e abusou da chantagem emocional, dizendo que se não fosse eleito, o Bolsa Família seria suspenso. E hoje nós temos uma outra forma de agrado ao povo, né, através do auxílio emergencial desses R$600, que o Bolsonaro toma agora como dele e, na verdade, nunca foi. Porque os R$600 é um produto de negociação com o Congresso. Porque a proposta inicial, lançada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, que foi ao Congresso, era um auxílio emergencial de R$200. Né? Isso foi aquilo que o governo inicialmente tinha sugerido como auxílio emergencial. Aí, através de uma posição forte do Congresso, o Congresso levou para 500, e aí na hora de chancelar, de assinar, né, a lei, o governo, o Paulo Guedes aumentou mais R$100, e foi para R$600 essa ajuda de custo muito importante, diga-se de passagem. Agora, vocês vejam, é estranho, né? O Brasil está passando por um momento muito estranho. É inacreditável que nós, com 107 mil mortes e um descaso, né, à vida, à ciência, demonstrada inúmeras vezes pelo Bolsonaro, inúmeras vezes, né? Assim, é um desrespeito a todos aqueles que perderam amigos, parentes nessa pandemia, é um desrespeito à ciência, ele ser garoto propaganda de um remédio que não tem eficácia nenhuma, né? Todo mundo sabe disso, o mundo sabe disso, né? É inacreditável
que após nós termos aí um Ministério da Educação completamente destruído, né, desculpa, mas um débil mental que estava naquela pasta, né, nós não temos um plano de retomada, um plano de governo, né, claro, sucinto, para retomada após pandemia. Nós estamos passando e vamos passar pela pior crise econômica que o Brasil já teve. Então, é inacreditável que com todos esses problemas, temos os problemas ainda de nós sermos considerados, o Brasil virou pária no mundo, né? Nós não somos aceitos em lugar nenhum por causa da falta do controle que tem com a pandemia. Você não pode viajar, né? Você não pode cruzar a fronteira com a Argentina. Não preciso nem falar que os Estados Unidos não nos aceitam, o grande parceiro do Bolsonaro, né? O Trump lá proibiu a entrada de brasileiros. A Europa também proibiu a entrada de brasileiros. E assim vai, nós somos párias do mundo. Agora, mais recentemente, a Indonésia vetou a compra de frango brasileiro com medo que tivesse coronavírus. E isso para demonstrar que nós estamos passando por um problema muito sério. Nós temos ainda mais um problema muito sério de moral, né? Nós estamos com um problema, o brasileiro está com um problema de moral gravíssimo, gravíssimo, porque e sempre foi assim. Qualquer um que tenha uma política populista, né, e que atinja esse tipo de camada, ele vai aumentar a sua popularidade. Agora, nós não temos um Ministério da Educação, nós não temos um Ministério da Saúde. Abro um parênteses aqui para dizer como é que um Ministério da Saúde, que está fazendo aí propaganda de cloroquina, né, compra insumos para fabricar cloroquina pagando 6 vezes mais o preço do mercado, comprou 8 milhões de doses, se não me falha a memória, para produzir o remédio, né? Está sendo investigado agora essa compra pelo TCU. Um ministério que comprou testes sem reagentes, tem lá 10 milhões de testes que não podem ser usados, que deixou faltar anestésico para intubação, e isso numa pasta comandada por um general dito especialista em logística, né? Com tudo isso, com a falta de um planejamento, com as reformas administrativas e tributárias não andando, com essa pandemia no meio, com o Ministério das Relações Exteriores, que é uma coisa ridícula, né? Nunca o Brasil teve tão mal representado, nunca, nem com o Celso Amorim, né? Nunca o Brasil esteve tão mal representado. E nós viramos pária do mundo. Sem esquecer o problema do desmatamento da Amazônia, né? Que o discurso do Bolsonaro é patético com relação a esse assunto. E isso tudo traz um reflexo muito amargo para o Brasil. Agora, a popularidade dele cresceu até o dia que parar de dar esses R$600. E o povo cair na realidade do que vai vir pela frente. Esse é o grande problema. O que está para vir, né? Porque nós estamos vivendo a pior recessão de todos os tempos. E não temos plano para a retomada. O Brasil não tem um governo que busque para si a responsabilidade. É muito fácil culpar STF, culpar governadores, culpar tudo mais, quando, na verdade, o STF nunca tirou a autoridade do governo federal com relação à pandemia. Né? Prestem atenção nas coisas, não divulguem essas coisas como fosse uma verdade absoluta. Então, gente, nós estamos vivendo um momento muito crítico, um momento de moral, né? Um torpor moral, como disse o editorial do Estado de São Paulo de hoje. Tá bom? Gente,
era esse o recado com relação ao primeiro assunto polêmico que eu trouxe para a gente discutir, que é essa popularidade, até quando ela vai se sustentar, tá certo? O segundo assunto que eu quero trazer um pouquinho aqui para frente é o tal do combate ao antifascistas. É um dossiê que o ministro da Justiça fez, não sei a palavra correta, espionando, investigando, bisbilhotando, né? Aqueles que eles acham que são antifascistas. Fascistas que tiveram aí as suas vidas bisbilhotadas pelo governo, né? Voltamos aí à era da arapongagem, né? Para quem viveu lá na ditadura militar vai lembrar do que era a arapongagem, né? A investigação sem critérios de justiça em relação aos opositores. Então, o governo Bolsonaro entende que antifascista é o opositor do governo deles. Eu não entendi, eu gostaria de entender, porque se um governo considera uma pessoa antifascista como seu opositor, então eu entendo que o governo é fascista. Fica aqui a minha pergunta no ar, né? Eu estou perguntando, provocando aí vocês, porque realmente é uma coisa muito estranha. Você promover uma devassa, né, de funcionários públicos e professores, porque são considerados antifascistas. Mas para que a gente possa entender um pouco isso, eu gostaria de colocar aqui para vocês um pouco da história, principalmente com relação a esse tema fascismo, nazismo e coisas desse tipo. No século XIX, no final do século XIX, lá pelos anos 1890, nós tivemos o início, né, de uma doutrina anticapitalista promovida por Karl Marx e Engels. E que, na verdade, a doutrina deles, né, que virou depois como um lema comunista, era uma distribuição mais uniforme da riqueza. Por que isso? Porque lá nessa época as diferenças sociais na Europa eram muito acentuadas, né? O proletariado era muito sofrido, existia uma classe burguesa dominante e, com isso, Karl Marx e Engels encontraram um vasto terreno para divulgar a sua doutrina. E com isso, né, começou-se, já no final do século XIX, no início do século XX, os operários não se revoltarem, mas começaram a se juntar em sindicatos, a formar sindicatos, a formar partidos. Na Inglaterra, em 1905, se formou o Partido Trabalhista, né? Que era Partido do Trabalhador no início, depois virou Partido Trabalhista. Houveram várias tentativas, né, de associações desse tipo, Europa afora. Em 1895, Gustave Le Baron publicou um livro, Psicologia das Multidões. É um livro muito interessante que causou, principalmente no início do século XX, nos anos 1900, 1900 e pouco, assim, foi considerado quase que um best-seller na época. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, esse livro teve 45 reimpressões e foi traduzido para mais de 17 línguas. E é interessante porque você pode encontrá-lo na internet em PDF, de graça, você pode baixar, entra aí que vocês podem começar a ler. E
O que mais marcava nesse livro, e que era muito importante, que ele considerava característica que as massas, né, podiam ser facilmente estimulantes mediante apelos ao nacionalismo. Então, as elites governantes da Europa não julgavam o nacionalismo tão perigoso quanto o socialismo. Socialismo lá que foi implantado por Engels e Marx, né? Então, os governantes não achavam que o nacionalismo era assim uma coisa incontrolável, tá certo? Essa polarização, no final das contas, acabou gerando, né, uma polarização muito grande. Foi um negócio assim impressionante. Esse livro do Gustave Le Baron, ele acaba sendo o livro de cabeceira de todo ditador, porque é um livro que praticamente ensinava a manipulação das massas através de um populismo e de um nacionalismo exacerbado. Tudo isso para dizer o quê? A Europa, nessa época, vivia a fase dourada da Europa. Era um lugar onde a economia era pujante, você tinha um crescimento econômico muito forte, apesar de que grande parte da população europeia ainda vivia nos campos, né? Eles eram agricultores, 40% da população, em média, com exceção da Inglaterra, viviam do campo. Na Itália era pior no sul, mas na Alemanha, que já era mais industrializada, era mais ou menos essa faixa, na Áustria, ali se dividiam, o mundo se dividia assim em três grandes eixos, né? Que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, era dividido dessa forma e com muitas divisões e muitas diferenças sociais. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e esse assunto, nacionalismo versus socialismo, ficou meio morto até 1920. Em 1920, o mundo começou, principalmente na Itália e na Alemanha, a darem uma importância muito grande ao nacionalismo. Na Alemanha, em função até do Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha arrasada financeiramente, ela tinha uma dívida impagável. E na Itália, principalmente pelo fato das diferenças sociais entre o Norte e o Sul, em termos econômicos, uma pobreza muito grande no sul da Itália, mas começaram a criar esse lado nacionalista muito impactante, né? Nos dois países. Na Itália, houve a ascensão do Mussolini, que é o criador do fascismo, e o fascismo italiano ele diverge um pouco do nazismo, que seria o fascismo alemão. O fascismo italiano, muito bem manipulado por Mussolini, o fascismo, primeiro, ele tem que ter um ditador, né? As instituições democráticas são aniquiladas, tá certo? Usa-se de propaganda extensiva, né? O fascismo é isso. Veja lá, tanto no nazismo quanto no fascismo de Mussolini, a propaganda era fundamental para que se arregimentasse o povo e colocasse o povo a seu favor, né? Na Itália teve uma característica bastante interessante. Além do estatismo, né, que é promovido pelo fascismo, um Estado muito forte, os empresários italianos também aderiram ao fascismo. E o mais engraçado, os sindicatos também aderiram ao fascismo, porque Mussolini, muito espertamente, criou benefícios sociais que até então eram impensáveis na Itália. E com isso, ele se fortaleceu através de uma ditadura pesada. A Itália teve uma fase de crescimento importante com o fascismo,
porque principalmente pelo fato de que a Itália estava muito humilhada por ter participado da Primeira Guerra Mundial como aliados contra os alemães e o Império Austro-Húngaro, e não ter levado nada, principalmente com relação ao expansionismo territorial, que era a grande fixação na época dos governantes. E na Alemanha, o nazismo ele foi já um pouco diferente, apesar de usar a mesma estrutura fascista de Mussolini, que, aliás, Hitler era um fã incondicional do Mussolini. Eles levaram um pouco diferente porque não houve essa associação dos trabalhadores, dos sindicatos, porque os sindicatos eram muito ligados ao Partido Social Democrático Alemão na época, muito forte, entendeu? Então, era um partido até socialista. E o Partido Nazista era um partido de extrema-direita pura e simples, né? E usaram da mesma prática. Então, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu fico muito preocupado quando um governo começa a vasculhar e a se incomodar com antifascistas. Fico preocupado porque no dia 22 de maio, Bolsonaro queria dar um golpe no STF. Bolsonaro vive de brigas, de conflitos eternos. Isso tudo é um quadro sintomático e muito perigoso, né, que nós temos que prestar atenção. E combater veementemente qualquer tipo de ação de investigação a quem quer que seja, né? Você se expressar contra ou a favor de alguém faz parte da luta democrática. Isso é democracia. O resto não é. Tá certo? Então, gente, por isso que eu estou trazendo esse tema, para que a gente preste um pouco mais de atenção e não fique só passando o pano, não, gente. Vamos criticar aquilo que tem que criticar mesmo. Tá ok? Passado para o terceiro tema é uma coisa que eu estou também querendo trazer para vocês, para a gente discutir um pouquinho, é com relação ao Ministério da Economia e essa baita debandada que houve, na minha opinião, muito grande, muito séria, né, de assessores do Paulo Guedes, escolhido aí por ele a dedo, pessoas importantes dentro do plano econômico do Paulo Guedes, né, que estava aí coordenando a parte de privatizações, né, estudando também a parte de desburocratização, que era o Salim Matar. O outro, Paulo Elber, que cuidava da reforma administrativa, a parte de governo. Então, a saída desse pessoal tem uma conotação muito importante e está muito ligado ao fato do Bolsonaro estar se associando ao Centrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque não interessa ao Centrão as privatizações, assim como nunca interessou ao Bolsonaro. Se vocês lembrarem, quando era deputado federal, nesses 30 anos de mandato dele, ele sempre foi contra as privatizações. Foi contra, foi sempre contrário. Porque para ele, o Estado grande, inchado, do jeito que é importante. Isso é importante para quê? Para manipulação de cargos. Entendeu? A privatização não interessa nem a Bolsonaro e nem ao Centrão. E isso enfraqueceu a posição do Salim Matar, né? Uma pessoa extremamente competente. E nós vamos lá, vamos continuando, né? Nós tivemos ainda a saída do Rubem Novaes, né? Saiu disparando contra os políticos, que ele era contra privilégios e não sei o quê, depois mudou o tom do seu discurso na saída. Nós tivemos a saída também do Mansueto Almeida, que ele já vinha se manifestando o interesse de sair desde o final do ano passado.
nós tivemos a saída também do Caio Megali, que era o secretário especial de Fazenda. Então, vocês vão vendo, essa debandada toda do Ministério da Economia do Guedes enfraquece muito o Paulo Guedes. É mais, pode escrever, o Centrão vai pleitear esses cargos junto ao Bolsonaro, vocês não tenham dúvida, porque são cargos interessantes para o Centrão continuar firme naquela toada de sempre deles. Então, nós estamos vivendo um governo do toma lá e dá cá, igual os outros governos tiveram. E, mais uma vez, o nosso presidente descumpre com o seu discurso de campanha. Tudo aquilo que ele falou na campanha até agora não foi realizado. E nós vivemos baseados nas fake news que são divulgadas às centenas e milhares pelas mídias sociais. Então, gente, eu não sei se o Paulo Guedes vai durar muito, porque as pressões em cima do Paulo Guedes são muito fortes. Vejam agora vocês, o governo quer fugir do teto de gastos. Né? O ministro lá da infraestrutura e o ministro das cidades estão querendo furar o teto de gastos. Lógico, é mais uma oportunidade de fazer populismo. E o Bolsonaro, num discurso, fala que não vai furar, e no outro, em seguida, numa live, fala, opa, estamos estudando. Gente, se nós não controlarmos e não respeitarmos as regras do jogo, nós estamos vivendo num país sem lei. Né? Aí vocês vão reclamar que o STF interfere nas coisas que fogem do controle. Entendeu? E por que fogem do controle? Porque falta governo. Falta alguém governando o país com seriedade. Era isso, gente. Desculpa, mais uma vez, eu trago aqui as minhas opiniões, eu sei que muitos não concordam com ela, mas o debate democrático está aberto, a gente está aí para discutir. E vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, por favor, apertem o nosso... inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho lá, e você que nos acompanha no Facebook, curta a nossa página. É importante para nós. Eu agradeço a vocês a paciência de terem me ouvido. Semana que vem estamos de volta. Sexta-feira, desculpa, hoje foi no sábado que eu estou colocando o vídeo no ar, é que não tive... Ontem tive uma série de intercorrências e não consegui terminar o vídeo, gravar o vídeo, na verdade. E sexta-feira que vem, 21 horas, estamos aqui de volta. Bom fim de semana a todos, uma boa semana e tamo junto. Até lá, gente. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem